O apresentador Fausto Silva, mais conhecido por todos como Faustão, está aguardando um transplante do coração. A informação foi confirmadíssima pelo Hospital Albert Einstein. Os detalhes quem traz é o Fê. Olha, o Faustão está internado há 16 dias e recebeu orientação médica de transplante de coração. Ainda de acordo com o hospital, o apresentador já foi incluído na fila única de transplantes, né? E segundo a instituição, essa fila é regida pela Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo e leva em consideração o tempo de espera, o tipo sanguíneo, a gravidade do caso, enfim. E no sábado, Faustão até chegou a postar um vídeo nas redes sociais e nós vamos acompanhar exatamente o que o próprio apresentador comentou. Pode rodar. Você acha? Eu, por sorte, ainda não morri. Eu estou preparado para coisas da vida. Tem o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaiotto. Fernando Bacal, professor, um dos mais conceituados cardiologistas do mundo. Eles fazem pelo SUS também esse tipo de cirurgia, seja cardíaca e outras coisas. Na verdade, um é clínico e é cardiologista e o outro é esse cirurgião fantástico, que é meu amigo também, da família. Eu estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer e eu peço que quem gosta de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima. Pois é, pessoal, e sobre esse assunto a gente conversa agora com um médico cardiologista e também cardiologista, né, o Dr. Marcelo Sampaio, que aceitou participar, inclusive, conosco aqui no programa, aqui no Morning Show, mesmo que remotamente. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar nesse programa. Doutor Marcelo, dentro de toda essa história aí com o Fausto Silva, qual é a gravidade desse problema do apresentador? Bom, primeiro eu queria definir o que é uma insuficiência cardíaca, né? O músculo do coração é uma bomba, ele impulsiona o sangue para frente e recebe esse sangue do corpo, impulsiona para frente para os pulmões e para todas as células do corpo. E a falência dessa bomba, a redução da efetividade desta bomba, desse músculo, é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca tem vários níveis, leve, moderada e severa. Pelo que nós estamos entendendo, parece-me que o nosso querido Faustão tem uma insuficiência cardíaca já num estágio mais avançado, porque ele está numa fila de transplante. Então ele passou por todos os níveis, chegando agora numa situação que há a necessidade desse tratamento especial. Doutor, olha, aqui no Brasil, 65 mil pessoas aguardam na fila para o transplante. 386 estão à espera de um coração. 65 mil esperam na fila e 386 pessoas já estão também à espera. Com esses números, qual é a possibilidade do Faustão ou de chegar rapidamente um coração aí para o próprio apresentador? Olha, nós vamos depender muito do sistema de doação, que em nosso país não é muito forte. Nós temos pouca doação, principalmente de coração. Mas ele está no nível de prioridade. Então, vou explicar para vocês. Nós temos pacientes com insuficiência cardíaca que estão em casa, nós temos pacientes com insuficiência cardíaca que estão internados no hospital, mas em enfermaria, e nós temos pacientes internados na UTI. Desses da UTI, tem os pacientes que estão em diálise, que é o caso de Faustão, temos os pacientes que estão com suporte mecânico, suporte hemodinâmico com drogas. Todos esses têm prioridade. Então, o paciente que está na UTI tem prioridade sobre aquele que está na enfermaria, que tem prioridade sobre aquele que está em casa. Então, o Faustão está no nível de prioridade máxima, mas, obviamente, depende de doação, que é algo que não dá para a gente fazer uma previsão. Mas ele está num nível de previsibilidade. Nós temos uma lista aqui em nosso país que funciona, uma lista absolutamente séria, uma lista ética, mas que estabelece essas prioridades, e ele está num nível de prioridade médica para receber o órgão. Então, doutor, uma dúvida que eu tenho aqui, bom dia para o senhor, essa espera, ela tem um limite? Qual seria esse limite?
Porque tem gente esperando há anos, né, esse transplante. Eu quero entender do ponto de vista da situação do Faustão. Essa espera, ela tem algum prazo, algum limite aí que ele consiga, até pelo quadro dele? Não existe um limite. Nós temos recursos que mantêm o paciente estabilizado. Nós temos até o coração artificial, que mantém determinados tipos de pacientes vivos aguardando um transplante. Então, hoje a cardiologia está muito avançada, existe essa série de recursos, tanto de remédios, de diálise, como ele está fazendo, também dessas máquinas, que podem ajudá-lo a manter. Obviamente, claro que existe um certo tempo que é imponderável e varia para cada paciente, mas a gente consegue manter os pacientes até prolongadamente. O problema disso é que o paciente não consegue sair do hospital. Mas, doutor, uma dúvida, quando o senhor fala prolongadamente, o senhor está falando de que quantidade de tempo? Só para a gente ter uma ideia, assim, um paciente fica no hospital esperando esse coração? Então, há 6 meses aguardando o órgão. Perfeito. Justamente com todos esses mecanismos, com todos esses procedimentos e máquinas. Né? Então, é possível sim manter um paciente. Obviamente, quanto mais tempo você deixa esse paciente nesse sistema, mais complicações podem ter. Mas, de qualquer forma, não existe um tempo específico e depende muito da estrutura que ele está. E a gente sabe que ele está numa estrutura ótima, num hospital excelente, uma equipe muito boa também. Doutor Marcelo, aproveitando só a pergunta do Paulo Matias, para o Faustão, ele tem que se manter agora hospitalizado em casa, até porque ontem eu recebi uma informação que parece que ele está com o uso de butamina, que é uma droga que parece que mantém ali o coração realmente funcionando e tal. Ele tem que ir para casa ou ele tem que ficar internado, ele vai ter que continuar ali no Albert Einstein até chegar esse coração? Não, Felipe, ele vai ter que ficar internado, porque justamente se ele perde a priorização. A priorização porque ele está na UTI com todos os recursos. E, além do mais, pelo que eu estou entendendo, ele não tem ainda condições de sair nem da UTI, porque ele está fazendo diálise, ele está recebendo medicações na veia, que são medicações fortes, que não podem ser dadas nem no quarto. Então, nesse exato momento, ele está numa condição clínica que ele não pode sair sequer da UTI. Mas se também ele sair, ele vai descendo a priorização dele. Então, muito provavelmente, ele vai permanecer na UTI aguardando um órgão e a compatibilidade desse órgão. Professor Capês, por favor. Bom dia, doutor. É o melhor cardiologista do país, viu? Prazer. Se você falou e eu já sabia, então tá tudo certo. Doutor, na hipótese de ser bem sucedido um transplante, um coração compatível, estatisticamente, em média, como é que é esse pós-transplante? Existe alguma estatística de longevidade? Como é que se coloca essa situação? Doutor, só antes da sua resposta, deixa eu fazer um rápido break para você que nos acompanha pelo rádio. A gente já volta aqui e continuaremos repercutindo a situação de saúde do apresentador Fausto Silva. São 11h35. Por favor, doutor, desculpe interrompê-lo. Imagina, olha, o transplante é uma realidade. Né? Nós temos índice de sobrevida de 10, 15 anos de transplante. Então, é uma realidade. E hoje, com as drogas imunossupressoras, o nível de complicações que haviam praticamente desapareceram. Agora, são pacientes que vão estar sempre próximos de um sistema de saúde, tem uma série de medicamentos para tomar e uma série de exames periódicos a serem realizados. Mas a sobrevida é muito boa e dá para levar uma vida normal. Nós, lá no Instituto Dante Fazanese, que eu integrei, tive a honra de trabalhar lá, nós fazíamos um jogo de futebol com pacientes transplantados e não raramente eles ganhavam dos médicos. Então, realmente, a qualidade de vida é muito boa. Fala, Capês. Doutor Marcelo, a gente sabe que o Faustão fez, acho que uma cirurgia bariátrica, teve uma perda enorme de peso. Isso aí normalmente tem algum impacto quando há uma mudança brusca no organismo da pessoa ou melhora a situação, essa redução de peso? Olha, Capês, essa pergunta é muito boa
e vamos então fazer uma análise retrospectiva do caso do apresentador. Tudo começou, qual é a causa da insuficiência cardíaca dele? A causa da insuficiência cardíaca, muito provavelmente, é uma doença nas coronárias, porque ele fez uma angioplastia no passado. Então, provavelmente, essa doença na coronária, que é a formação daquelas placas de gordura que obstruem as artérias, provavelmente isso foi a causa desse enfraquecimento do músculo. E dali para frente, ele cursou com essa redução da força do músculo. Sim. Mas a cirurgia da obesidade, a cirurgia bariátrica, só ajudou porque a obesidade também é uma das causas que levam à insuficiência cardíaca. Então, certamente, ele teve uma melhora com a cirurgia bariátrica. Talvez, se pudesse ter sido feito antes, ou se ele tivesse feito uma reeducação alimentar antes, talvez isso pudesse ter um impacto mais positivo. Doutor Marcelo, deixa eu só trazer uma informação importante, uma notícia que acaba de chegar e a gente está acompanhando aqui através do jornalismo da Jovem Pan News. A saúde de Mário Jorge Lobo Zagallo segue apresentando melhoras, viu, gente? De acordo com o boletim do próprio Hospital Barra d'Or, divulgado agora há pouco. O técnico está internado desde a última terça-feira na unidade por conta de uma infecção urinária. O tetracampeão mundial segue sem previsão de alta. O boletim do hospital ressalta ainda que Zagallo está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos. A nossa torcida aí, as nossas energias super positivas. Beijo pro Zagallo, querido Zagallo. E toda a família. Acabou de chegar uma informação aqui para mim, Paulinho, e eu quero perguntar, inclusive, aproveitar o Dr. Marcelo Sampaio para eu poder fazer essa pergunta. Inclusive, é de um grande amigo que trabalha, inclusive, na própria unidade de transplante. Ele me disse o seguinte: Felipe, bom dia. Detalhe que paciente com mais de 70 anos não entra na lista, principalmente fazendo diálise com insuficiência renal, porque neste caso precisa de transplante duplo, coração e rim. Isso procede, doutor? Não procede. Na realidade, a grande parte dos pacientes com insuficiência cardíaca, eles acabam tendo problemas no rim, porque o rim é um órgão de impacto. Tá? Obviamente, isso cria determinadas condições de problema. A idade hoje, acima de 70 anos, tem que ser avaliado caso a caso. Mas nós fazemos, sim, transplantes acima de 70 anos. Então, acontece que o nível da situação clínica dele é que vem se deteriorando e, obviamente, existe essa restrição. Mas isso não é contraindicação à realização do transplante. Doutor Marcelo, muito obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação aqui. O doutor Marcelo Sampaio gentilmente atendeu o nosso pedido e nos explicou a situação de saúde de Fausto Silva, a quem a gente manda também muita energia positiva para que ele possa superar essa. Obrigado, doutor. Valeu. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Olha só, gente, para quem